lançamento do portal Gene de Inclusão Escolar, que é o produto de uma pesquisa realizada no ano de 2014, que é uma pesquisa de pós-doutorado, tá? É uma pesquisa de pós-doutorado. Eu fiz esse pós-doutorado na Universidade Federal de São Carlos, com a supervisão da professora Enicéia Gonçalves Mendes e com o apoio da FAPEMIG. A FAPEMIG financiou o projeto. É um projeto, na verdade, de 2012, que se estendeu até a coroação com pós-doutorado. Então, estou finalizando o relatório final da pesquisa e a ideia era a seguinte: uma coisa que sempre me incomodou, uma questão minha, colocar a academia a serviço da prática pedagógica, da prática em geral, né? Então, a questão, né, fundamental aqui seria como é que a gente conseguiria a circulação do conhecimento. Então, a teoria como subsídio da prática educativa e a prática educativa como subsídio da teoria. Aí eu conversando, trocando algumas ideias com o meu irmão é professor da Universidade Federal de Minas Gerais, só que é na área da engenharia nuclear, é o Tarcísio Campos. E ele, então, comigo, né, pensando, vamos propor então um ambiente virtual de aprendizagem, para que os professores da educação básica pudessem acessar o material que é produzido na academia, que são teses e dissertações que geralmente ficam, né, nas prateleiras da biblioteca, que são volumes grandes e muitas vezes nenhum diálogo com o pesquisador que é o autor daquela pesquisa. Então, a gente partiu, né, pensando aí do não saber, pensando que uma das coisas que mais falta para a gente na prática, né, no sentido desse não saber, que a gente pode situar como uma questão de pesquisa, né? Quer dizer, alguma coisa que, eu não sei como faço, eu não sei isso. Então, assim, um monte de não saberes que a gente traz durante a vida toda, né? E pensar que esse não saber pode gerar conhecimentos e gerar saberes, né? Então, e que esses saberes, eles são construídos tanto na prática, a partir da experiência que a gente constrói, como também na reflexão, né, e no sentido da teoria da pesquisa científica. Então, a ideia seria, então, fazer, né, esses saberes se tornarem dialéticos, né, ao mesmo tempo, né, que remete ao não saber, né, que é a questão inicial, né, esses saberes da experiência da prática se tornarem dialéticos em relação aos saberes da reflexão teórica. E o contrário. Então, um vai refletindo no outro e vai criando, então, uma dialética. Tá? A gente vai pensar em termos da deficiência, né? Se a gente for pensar esse conceito de deficiência, né, nós vamos ver que é um fenômeno complexo, multidimensional e multideterminado. Então, quando a gente lê os textos científicos, a gente vê, né, uma parte de textos biológicos, psicológicos, psicossociais, socioculturais, né? Então, o que eu pude perceber é que há diferentes maneiras de conceber a deficiência, diferentes demandas, diferentes intervenções e resultados variados, né, em termos dessas pesquisas e em termos também da experiência. E as abordagens são interdisciplinares. Então, nós vamos perceber que
pela complexidade do termo, nós vamos não só encontrar trabalhos científicos na área da educação, em outras áreas também produzem sobre a deficiência e, quem sabe, possam também contribuir para a gente pensar a prática. Então, foi um trabalho de praticamente 3 anos e a gente conseguiu investigar só 2011 e 2012, um total de 606 trabalhos, teses e dissertações. Por que 2011 e 2012? Por quê? Por que 2011? Oi. Ah, tá. Não, tá bom. Por que 2011 e 2012? Porque o banco de teses da CAPES somente nos fornece esse dado, 2011 e 2012. Eu resolvi solicitar novamente e eles não fornecem. Eles fornecem se a gente fizer um pedido com as categorias. Eu tinha mais de 35 categorias. Aí eu falei, inviável. Mas a ideia é continuar cutucando o banco de teses da CAPES para disponibilizar as teses de dissertações. Eles disponibilizam um resumo e, a partir do resumo, você consegue acessar o trabalho final. Então, esses 906 trabalhos, em 2 anos de produção científica no Brasil, são trabalhos que oferecem alguma possibilidade de interlocução com a educação. São trabalhos que podem contribuir para a gente pensar a inclusão social das pessoas com deficiência, a inclusão educacional da criança com deficiência, o atendimento educacional especializado. Então, nós conseguimos reunir esse número, pensando que não é só a educação, nem a educação especial que produz sobre a deficiência, e pensando também que o nosso universo de contribuição pode ser muito maior se a gente puder ampliar um pouco esse olhar. Então, nós temos aqui, né, um primeiro apanhado. O verde mais claro é 2012 e o verde mais escuro 2011. Nós vamos ter trabalhos em diversas áreas, deficiência em geral, quando o trabalho fala em geral sobre a deficiência, mas não especifica qual é a deficiência, né? Nós temos aí uma porcentagem maior, né? Mas quando se classifica, se determina qual é a deficiência, nós vamos ver que a deficiência auditiva é a deficiência que mais foi estudada nesses 2 anos, né? Seguida da deficiência visual, né? E a gente vai perceber como que essa questão da deficiência auditiva reflete também a política, né? Da política relacionada à comunidade surda, que é uma comunidade extremamente organizada e que reivindica, né? É uma comunidade que está reivindicando para si. Então, os estudos estão apontando também essas questões, né? Então, a gente vai ver, por exemplo, os temas, né? Acessibilidade, esses temas a gente tirou da classificação, da sistematização desses trabalhos, né? Acessibilidade, avaliação diagnóstica, avaliação pedagógica, conceito teórico, currículo, formação de professores, Libras, política educacional, relações sociais interpessoais, tecnologia assistiva, didática, prática docente, ensino-aprendizado. Olha a quantidade de teses e a quantidade de dissertações sobre didática e prática docente, trabalhos condição docente, AEE, sala de recursos, já apontam algumas dissertações sobre AEE e Braille, né? E Libras um pouco lá na frente. Olha a diferença entre Libras e Braille, né? Então, a gente vê desse universo
a gente vê desse universo, aí já o quadro em gráfico, né, que a didática e prática docente está sendo o tema mais estudado nesses 900 trabalhos. Depois, tecnologia assistiva e relações sociais interpessoais, que a gente agrupou a parte que fala sobre a família, sobre a relação professor-aluno, etc. Então, nós vamos ver aí uma série de formação de professores, avaliação diagnóstica médica, a gente vai ver uma série de trabalhos aí. Tá, tudo bem, a gente fez a pesquisa. E aí, como é que a gente coloca os professores em contato com esses pesquisadores? Essa era a minha questão. Aí, eu criei, junto com a equipe do SECOM, lá da reitoria. Tem alguém do SECOM aqui? Eu pedi para vir, mas não teve jeito. Nós criamos, né, um site, e a partir desse site, o site do GENE, que vocês conhecem, né, já encontraram. Então, na aba do site está escrito Portal GENE. E esse Portal GENE vai dar acesso a esse ambiente virtual de aprendizagem, que vai ser um ambiente... Vai ser um ambiente que é só se cadastrar, tá? É só se cadastrar, um ambiente gratuito. Então, a ideia é o professor da educação básica, os pais, né, a sociedade em geral que está interessada nas temáticas, vão acessar esse ambiente, né, e primeiro eles têm que se cadastrar. Aí vão encontrar, de um lado, um questionário, aí vocês preenchem esse questionário, fala um pouco sobre você, quem você é, onde que trabalha, etc., qual que é seu interesse, seu campo de interesse, etc. E aqui nesses ícones, vocês vão encontrar, clicando em cada ícone desse, as temáticas de investigação. Tá? Então, nós temos a mesma que eu li há pouco tempo: acessibilidade, AEE, avaliação diagnóstica, avaliação pedagógica. E aí, o que acontece? Nesse ambiente, você clicando em qualquer um desses quadrados coloridos, vocês vão encontrar uma opção para, por exemplo, acessibilidade, por exemplo, deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência mental, deficiência física, deficiência múltipla, síndrome de Down, transtorno global do desenvolvimento, autismo, né, TEA, altas habilidades e superdotação, que está dentro do público-alvo da educação especial, deficiência em geral e várias deficiências. Quando a pesquisa fala de uma ou mais deficiências, mas não é na mesma pessoa. Fala dos surdos, dos cegos, né, das pessoas com deficiência motora, por exemplo. Usam essas terminologias na mesma coisa. Então, aí em seguida você escolhe, por exemplo, deficiência visual, acessibilidade, deficiência visual. Vocês vão entrar nesse menu de títulos, de teses e dissertações, tá? Com os títulos das dissertações que foram encontradas, que estão aí colocadas para você então pesquisar. Se acessando, por exemplo, o primeiro título, vocês vão encontrar um resumo dessa tese ou dessa dissertação. Aqui, se é tese, se é dissertação, que ano que foi publicado, né? E aqui embaixo tem o link completo para acessar o trabalho completo. E tem até a foto do autor quando ele disponibiliza. Esses dados, gente, nós tiramos todos da internet. O que a gente fez não foi criar, foi reunir esses dados e colocá-los à disposição dos professores de educação básica, né, e dos pesquisadores da área também. Né? Então, aí a gente clica ali e aparece o trabalho completo. Então, a ideia é basicamente essa, um trabalho longo, que a ideia da criação do portal,
né, a ideia a elaboração do portal, que foi, né, a partir da equipe lá do SECOM, possibilidade da UFMG hospedar isso dentro do Moodle da UFMG, foi um avanço bacana, que a gente tinha a ideia, não sabia como é que ia estruturar isso. Então o professor Márcio Bunte ajudou a gente nessa empreitada, né? E uma equipe de bolsistas, eu gostaria de chamá-los aqui, que foi Lorena, Camila, vem cá, Gabriel. Tem mais alguém que trabalhou no portal? Então, essa turminha aqui, gente, minha, eles são bacanas demais. O Gabriel foi o primeiro bolsista. O Gabriel hoje é mestrando da USP. Nosso bolsista é mestrando da USP. Lorena, Camila são dessa nova geração, mas entre eles nós tivemos vários bolsistas que entraram e saíram, porque há uma rotatividade quando os alunos se formam, ou quando buscam outras bolsas, outros empregos. Lorena está formando esse ano em biologia, Camila está entrando em pedagogia, está no início da pedagogia. Então, esses bolsistas que nos ajudam e que vão continuar nos ajudando a manter o site em funcionamento. Tá? E além desse material todo, nós vamos ter no site, obrigado, viu, gente? Além desse coisa toda, nós vamos ter um fórum de debates lá no cantinho lá, que o professor acessando, ele pode deixar a pergunta dele e pode se referendar a um determinado trabalho que ele encontrou, por exemplo, na prática docente. Então, assim, minha pergunta é para o trabalho tal, da pesquisadora tal, que publicou sobre a prática docente com crianças com autismo, por exemplo. Aí ela deixa a questão dela lá, e a ideia é que os monitores aqui acessem e falam, e façam contato com a pesquisadora e digam, olha, tem uma pergunta para você no portal Gene, pode entrar lá e responder. E aí ela vai entrar e responder. E a ideia é que a gente, com o tempo, possa reunir todas as pós-graduações do Brasil e pedir que os pesquisadores que estejam pesquisando essa temática já entrem automaticamente e coloquem o trabalho deles lá. Então, daqui a um tempo, a gente não vai precisar mais de alimentar, porque o próprio portal vai ser alimentado pelos pesquisadores que estão vindo aí fazendo trabalho na área. Isso também pode nos auxiliar a pensar, quem sabe eu faço um projeto de mestrado, doutorado e também me torno uma pesquisadora, né? Então é um incentivo para os professores poderem estar chegando no nosso mestrado acadêmico, no nosso mestrado profissional, né? E tantos outros aí trabalhando com essa temática que é tão cara e tão relevante para todos nós, né? Finalizando, gente, só dizer que a interlocução entre a teoria e a prática precisa ser continuamente mantida, a gente precisa de estar criando esses instrumentos, né? Reconhecer e sistematizar as questões da prática, contar os desafios e as possíveis saídas, e os conhecimentos produzidos na academia, nós acreditamos que ele possa estar contribuindo para a construção das políticas públicas inclusivas. Tem muita coisa boa publicada nessas teses e dissertações e que vale a pena a gente estar dando uma olhada nelas. As mudanças na organização escolar, trabalho colaborativo, AE, adaptações curriculares, elas representam um avanço no atendimento ao público-alvo da educação especial e essas teses e dissertações estão mostrando isso, estão mostrando que há um avanço, que a escola está se movimentando, que a escola está
conseguindo se organizar, né? Que tem muita questão, muito desafio, muito erro, mas um erro no sentido das tentativas, da gente conseguir, no erro, aprender e melhorar cada vez mais. É isso, gente.